Bom, vamos falar desse São Paulo. Tem a nossa enquete, se o São Paulo se classifica ou não. Vamos lá, eu vou falar depois dos nossos comentaristas. Vamos lá, Maurício Capella, você acredita na classificação do São Paulo? Ela me pergunta da nossa enquete se você acredita ou não na próxima terça-feira. Bom, a sua pergunta, ela captura um pouco do que aconteceu ontem à noite, né? Sim. No estádio da equipe do Atlético Nacional, e você inclusive pediu para levar em consideração, né? Se a gente observar o que aconteceu ontem no estádio do Nacional e projetar para a próxima terça-feira, eu acredito inclusive na classificação do São Paulo, acredito que o São Paulo vai conseguir passar, mas menos por conta da sua qualidade técnica, que dependendo do time que o técnico Hernan Crespo colocar em campo, realmente pode ser sofrível, né? E chamava atenção isso quando trabalhei na partida, mas eu acredito muito mais pela pressão externa que a equipe do Atlético Nacional vai sofrer. A pressão externa que eu estou querendo dizer, não estou levando em conta nenhum tipo de problema, não é isso que estou me referindo. A pressão da arquibancada, a pressão que a torcida do São Paulo vai exercer, vai ajudar o tricolor do Morumbi a se classificar para a próxima fase, porque honestamente falando, o São Paulo só não encerrou a sua participação na Copa Libertadores de América versão 2025 ontem porque teve sorte, mas não foi pouca sorte não. O São Paulo teve muita sorte, porque o resultado ontem era pelo menos, eu vou dar o desconto de 50%, era pelo menos um resultado para 2-0, muito tranquilo para o time da casa. O São Paulo só não viu a classificação ir para o beleléu porque teve muita, mas muita sorte. E na sua opinião, Capretes? Vai passar, o São Paulo vai passar sim, o São Paulo vai se classificar, porque deu sorte, não tem como, eu concordo com o Capella, foi exatamente isso, o Atlético Nacional falhou na finalização, beleza, o Rafael pegou pênalti, a bola bateu na trave 2 vezes, foram 2 bolas lá, mas é muita incompetência, né? Mas deu pra ver que o São Paulo não é um time confiável mais uma vez, vai passar pelo fator Morumbi. Só por isso, futebol ele é técnico, tático, físico e é emocional também. E a atmosfera do Morumbi vai fazer o São Paulo passar. Só que não vai longe, tá na cara. Olha o jogo de ontem, olha o sufoco que o São Paulo passou diante de um time bem meia boca do Atlético Nacional. Bem meia boca, deu pra ver. Time sem qualidade, muito físico, muita transpiração, um time forte nos duelos, mas sem qualidade nenhuma. Sem técnica nenhuma. São Paulo o que fez? Tomou pressão, tomou sufoco desse time. Então ficou escancarado mais uma vez que esse time do São Paulo atual não tem poder de decisão, não tem poder de fogo, é um time que sofre demais em jogo grande. Jogo grande você não conta com o São Paulo. Vai acontecer alguma coisa que o São Paulo vai sucumbir. Foi assim no Paulistão com o Palmeiras, você pode falar de arbitragem naquele jogo, mas vai somando. E o ano passado, quando precisou na Copa do Brasil com o Atlético Mineiro, na própria Libertadores contra o Botafogo, sucumbiu. O São Paulo não tem jogadores talhados para grandes jogos. O São Paulo não tem estofo. O São Paulo hoje não tem bagagem para ganhar grandes campeonatos. Ficou provado ontem. Vai passar de fase, mas quando pegar um time um pouquinho melhor, como foi em anos anteriores, quando pegou um time um pouquinho mais qualificado, o São Paulo sucumbiu. Olha, é o seguinte, o pessoal já vai falar, né? O Weber é o São Paulino mais chato que existe, né? Eu não tô aqui para torcer, eu tô aqui para falar o que eu vi. Tudo isso que o Capella e o Capretes falaram aqui, né? Disseram aqui, eu concordo. E vou falar um negócio para vocês. A torcida do São Paulo, eu vi isso nas redes sociais. Ah, porque no Morumbi será diferente. O que vai fazer a torcida no Morumbi para o André Silva conseguir jogar um futebol minimamente decente? Vai fazer milagre? O que é? Vai ser um culto que nós teremos no Morumbi? Que os caras vão estender as mãos e vão rezar pro André Silva, baixar ali no André Silva o Crespo. Falar assim, que a alma do Crespo entre no corpo do André Silva e do André Silva vá pro banco de reservas. Nos salve, Crespo. Crespo, você que fez 2 gols em final de Libertadores, você que foi decisivo pelo seu time. Ontem, só um negócio para falar do Crespo. Eu peguei a reação do Crespo.
em uma bola do Luciano, que ele recebe limpinha dentro da grande área, que aí ele demora, né? É muito fraco, né? Mas é o craque dessa torcida do São Paulo de hoje. Ele pegou, demorou para bater, o Crespo ficou doido no banco. Foi a única reação que eu vi até hoje do Crespo. Porque se fosse o Crespo ali como jogador, era caixa. Era caixa. Mas enfim, voltando ao time do São Paulo, vocês vão também estender as mãos lá para que o Alisson saiba jogar no meio de campo, porque aquilo que aconteceu na Copa do Brasil de 2023, uma invenção do Dorival Júnior, foi uma ilusão que aconteceu ali, que deu certo, que tudo deu certo naquele período lá, quando o Lucas volta, porque se o Luciano estivesse no time titular do São Paulo, o São Paulo não seria campeão daquela Copa do Brasil. Foi campeão porque o Lucas chegou no segundo jogo, o Luciano foi pro banco e ficou no banco nas duas finais contra o Flamengo, e aí o São Paulo foi campeão. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão ter que começar um pedido pro Crespo. Crespo, pelo amor de Deus, coloque o Rodriguinho no meio de campo no lugar do Alisson, porque ele é meia, ele pelo menos sabe jogar no meio. O Alisson não sabe. Ou vocês vão rezar também pro Ferrarese, num jogo tão importante, não fazer tanta burrada. Vocês vão rezar também pra isso? Porque é um zagueiro fraco, eu falo aqui, essa zagueirada do São Paulo é ruim de bola. É ruim de bola. É Alan Franco, é Ferrarese, é Arboleda, Sabino, eles são fracos. Ferrarese conseguiu num jogo importantíssimo fazer um pênalti no bico da grande área. No bico da grande área com o cara saindo da área. O cara conseguiu, desequilibrado, não foi expulso ontem, não sei o porquê. Porque ele reclamava, também não sei. Reclamava com o árbitro, falava, etc. Enfim, São Paulinos, vocês vão fazer a sua parte, né? Vocês vão fazer a parte de torcer, mas rezem bastante, porque é um milagre para esse time passar pelo Atlético Nacional. Não pense que tá ganho, não. Não pense, não. Que essa catástrofe para acontecer no Morumbi, ela tá perto. O time não jogou nada. O time tem um meio de campo que não cria. Tem um atacante que não sabe dominar bola. E o craque de vocês que também, quando tem oportunidade, desperdiça. Então é o seguinte, coloquem na cabeça. O São Paulo, na minha visão, pode passar, mas vai ser no sufoco. Como é que vocês podem acreditar num time que acabou de ser eliminado pela fraquíssimo Atlético Paranaense e agora vocês estão com a garantia que no Morumbi vai passar pelo Atlético Nacional? O Atlético Nacional perdeu 2 pênaltis, botou 2 bolas na trave e perdeu algumas oportunidades na cara do Rafael. Então é bom ficar esperto e o Crespo mudar o time, porque se não mudar a Capela, com aquele time ali de ontem, não ganha do Atlético Nacional. O São Paulo foi com um propósito para Medellín. O propósito era amarrar o jogo o máximo que ele pudesse, né? Ele foi com uma formação, a tradicional formação dele com 3 zagueiros, né? 3 jogadores de marcação no setor de meio campo. O time ficou um pouco mais lento, né? Especialmente na saída de bola, ficou sem criatividade. E 2 atacantes pesados, né? Nem André Silva e nem Luciano são jogadores de explosão de velocidade para receber qualquer contragolpe em velocidade. Não são. Ficou provado mais uma vez ontem que não são. São jogadores cada qual com a sua qualidade técnica. Eu enxergo o Luciano melhor que o André Silva, né? E evidentemente que é um jogador que incomoda um pouco mais o sistema adversário, mas não é um atleta para receber bola em velocidade e o São Paulo penou um tanto quanto a respeito, né? O São Paulo, para mim, ele vai mexer radicalmente na sua formação no jogo de volta. Não tem como você imaginar, não há como você imaginar que o São Paulo, time, né? Não o São Paulo vá para uma decisão com 3 jogadores no setor de meio campo de marcação e 2 jogadores pesados à frente. Não tem como você imaginar isso. Se São Paulo for para isso, se São Paulo for desse jeito, o São Paulo cai. Porque, veja, eu concordo com o Capretes em relação que não é um brilhante time. De fato, o Atlético Nacional não é um brilhante time. Capela, são 20 anos de participação em Libertadores, são 12, na verdade, 13. Essa é a 13ª em 20 anos. Sim. Nós tivemos times bem melhores do que esse, que está hoje em campo e não conseguiram conquistar um título. Com certeza, com certeza. Agora, eu queria saber de onde vem essa ilusão do torcedor do São Paulo. É um time experiente. O time do Atlético Nacional
é um time experiente. Tem lá o Ospina, tem lá os jogadores no setor de meio campo, o próprio rapaz que perdeu os 2 pênaltis, o Cardona, é um jogador experiente. Você tem jogadores ali tarimbados, não é um time que você vai pegar e já dá como favas contadas. Evidentemente que se o São Paulo tivesse o elenco que tem o Flamengo, o São Paulo já teria resolvido o jogo ontem, porque se ele tivesse se interessado pela partida, ele não teria jogado daquela maneira. Quando ele soltou um pouquinho o time, o São Paulo começou a incomodar o Atlético Nacional no sistema de defesa. Mas a grande questão é que o São Paulo não pode repetir essa partida pífia que ele teve diante do Atlético Nacional. E vou colocar um adendo aqui. O São Paulo só teve a frieza necessária para contar com essa sorte toda, porque no banco de reservas, a postura do técnico Hernan Crespo me chamou a atenção positivamente. Porque se o São Paulo tivesse naquela loucuragem lá, de corre pra lá, corre pra cá, corre não sei o quê. Olha, e mais um ponto ainda, torcedor do São Paulo. Eu nunca fiz um jogo de futebol, eu nunca comentei uma partida de futebol que um zagueiro toma um cartão amarelo num outro lance qualquer e faz 2 pênaltis e não é expulso. É a primeira vez, essa eu vou colocar aqui no meu currículo, porque é a primeira vez que eu fiz um jogo de futebol, que eu comentei uma partida, que o zagueiro comete 2 penalidades máximas, tem um cartão amarelo e não toma o segundo para amarelo e ser expulso. Ou seja, mais uma dose de sorte que o São Paulo teve nessa partida. Capretes, pra gente fechar o assunto do São Paulo, qual era o meio de campo que você colocaria e o ataque? Porque eu acho que pode ser até utilizado, Capretes. Eu fiz essa pergunta pro Capela ontem. Pode ser utilizado esse jogo do esporte como um laboratório para o que vem na terça-feira. E eu queria saber qual é o time que você utilizaria. O time não, né? O meio de campo ali, ataque. Capretes. Ó, imaginando que o Lucas Moura esteja 100%. Ah, não tá, Capretes. Então, que dê para ele começar o jogo, vamos supor, eu iria com Bobadilla como primeiro volante, Marcos Antônio, Rodriguinho, colocaria o garoto, aí na frente como dupla de ataque, porque o Crespo tem usado dupla de ataque, aí não necessariamente você tem que ter um centroavante, eu iria de Lucas Moura e Ferreirinha. Lucas Moura e Ferreirinha para correr. Por mais que o Lucas Moura não consiga ainda ter uma intensidade de jogo, ele no arranque, ele é bom. E o Atlético Nacional vai vir fechado. Eu não imagino ele saindo pro jogo aqui no Morumbi. Perdeu todas fora de casa, Capretes. Então. Vai vir fechado. Eles vão vir fechado, né? O São Paulo catimbou ontem lá na Colômbia, eles vão tentar catimbar aqui no Morumbi para de repente achar um gol no contra-ataque ou tentar levar para pênalti. Então, Bobadilla e Marcos Antônio no meio-campo, a melhor dupla até agora com o Crespo, com 3 zagueiros evidentes, os 2 alas, Cédric e o Enzo, Rodriguinho, Ferreirinha e Lucas Moura, para ter velocidade. Porque não dá, assim, mas duvido que ele faça isso, tá? Ele vai de Luciano e espero que com o Ferreirinha também, deixar o Lucas Moura ou o Rodriguinho, um dos 2 no banco. Mas imagino que o Weber não tem como fugir muito disso também, cara. Ele vai fazer o quê? Ele vai mudar radicalmente o time? Quais opções que o elenco do São Paulo tem hoje? Venderam os 2 moleques a preço de banana. Quem poderia fazer algo diferente? Tipo ontem, bicho pegando, põe alguém pra correr lá. Matheus Alves e Lucas Ferreira. Inclusive teve jogo, eu não vou lembrar o adversário, mas fora de casa na fase de grupos, que o Lucas Ferreira entrou e mudou a história da partida. Exatamente. Ele tava junto, Weber. Exatamente. Que foi, cara? Foi logo no comecinho da Libertadores, só pegar o confronto ali, que então, foi quando ele apareceu. O moleque, venderam a preço de banana. Então assim, quem que ficou? O que o São Paulo vai fazer assim, de tirar da cartola, que o Crespo vai surpreender todo mundo? Não tem muito o que fazer. Eu iria com um time leve, aproveitar o efeito Morumbi e colocar uma correria no time colombiano.